Mas à nova edição da revista Sábado, contamos connosco o editor da Sábado, Gonçalo Correia. Bom dia, Gonçalo, obrigado pelo teu tempo. Começamos por olhar para a capa da Sábado desta semana, que fala da suplementação. É verdade, o poder e os riscos dos suplementos alimentares é o título que faz capa esta semana, um trabalho da jornalista Lucília Galha, que o faz, na verdade, por um motivo. A Lucília reparou que um inquérito divulgado no ano passado, 2025, pela DECO Proteste, dizia-nos, informava-nos que metade das pessoas em Portugal entre os 18 e os 74 anos tomou suplementos alimentares nos últimos 2 anos. Portanto, é claramente uma questão prevalente naquilo que é a sociedade e é uma questão que precisava de algum esclarecimento, porque há muitos mitos sobre se devemos ou não tomar suplementos alimentares, se fazem bem ou mal, quando é que devem ser tomados, quando é que não faz sentido serem tomados. E este trabalho, com contributos de vários especialistas clínicos, vem-nos trazer algumas luzes e alguma informação sobre isto. Há 2 ou 3 conclusões muito curiosas e muito rapidamente. Por exemplo, é referido que hoje em dia, em 2026, precisamos mais de suplementação do que aquilo que acontecia há 50 anos, o que tem a ver com o tempo médio de vida, a esperança média de vida ter aumentado, vivermos mais anos, também consumir-se mais e tipos de alimentos bastante diferentes. Mais processados, também a alimentação diferente. Sem dúvida. Isso é uma questão, essa necessidade. Depois, há uma atenção muito importante a que essa toma de suplementos alimentares deve sempre ser adequada àquilo que é as necessidades de cada pessoa. E há um em particular, a vitamina D, é um traço muito curioso, porque há uma especialista aqui que refere que esse continua a ser um dos mitos, que continua a achar-se que é um disparate tomar vitamina D, porque basta apanhar sol e comer ovos. E, na verdade, é muito importante para o sistema imunitário e a maior parte da população em Portugal tem déficit de vitamina D, é aquilo que nos diziam os especialistas. E também dizer que não substitui tomar vitamina D e apanhar sol. Completamente. Simplesmente pode não ser suficiente para o caso da maioria da população. Na verdade, não é suficiente. Muita gente não sabe, mas é uma das informações que traz aqui este trabalho da Lucília Galha. Portanto, a suplementação desmistifica o facto de não ser só necessário para pessoas que fazem desporto e também não ser necessário ou fundamental para emagrecer. Sim, completamente. Aquilo que é dito também, uma coisa muito importante, é que a suplementação é uma espécie de cereja em cima do bolo, ou seja, há questões prementes muito antes disso, adotar um estilo de vida saudável, fazer exercício físico, ter cuidado com a alimentação. Só depois se deve corrigir alguns déficits naquilo que é as necessidades físicas com a suplementação. Deve ser uma questão de suplementação de facto, como a palavra indica, não é? Depois de ter tudo o resto devidamente bem tratado e bem cuidado, com exercício físico, com uma boa alimentação, uma alimentação saudável, um estilo de vida também que não seja sedentário, a partir daí é que se consegue perceber que necessidades é que existem em termos de suplementação. Gonçalo, esta quinta-feira há também os bastidores da noite eleitoral e uma espécie de antecipação deste grande duelo que acontece na segunda volta. É verdade. Um trabalho dos jornalistas Alexandre R. Malhado e Rita Rato Nunes da Sábado, que fazem uma espécie de informações cruzadas sobre aquilo que foi a noite eleitoral dos 2 candidatos que passaram à segunda volta, António José Seguro e André Ventura, e um pouco aquilo que vai ser também a estratégia dos candidatos para o futuro. Uma coisa, obviamente, com informações de fontes de campanha, de direções partidárias, alguns conselheiros próximos dos 2 candidatos. Temos, por exemplo, António José Seguro, alguns dos dados que nos são trazidos aqui é naquilo que vai ser a campanha agora para a segunda volta, para os próximos dias. O candidato vai privilegiar, aparentemente, territórios onde teve resultados menos bons. Ele claramente foi o primeiro candidato, o candidato mais votado nesta primeira volta, mas há a ideia de apostar em alguns territórios onde ainda é preciso ter um reforço para conseguir, lá está, o resultado acima dos 50%. Em termos daquilo que é o discurso, há a ideia, e isso é uma questão referida por conselheiros próximos daquilo que vai sendo o centro da campanha de António José Seguro, a ideia de que o discurso continua a ser pela positiva, que o discurso do candidato não seja um discurso por oposição a... E esse é um ponto importante para não se deixar condicionar em termos de temas.
Há, por exemplo, uma tentativa de captar o voto jovem, porque sabemos João Coutinho Figueiredo, que ficou em terceiro lugar, ganhou no segmento do voto jovem, portanto há muitos votos para caçar, para captar dentro desse eleitorado. É-nos dito, por exemplo, que o António José Seguro já terá rejeitado mais do que uma oferta do José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, para aparecer junto dele na campanha. Portanto, a ideia de não se deixar condicionar, circunscrever a campanha àquilo que é o campo do PS, essa é uma das tentativas. E depois temos, obviamente, aquilo que é a estratégia do Chega e de André Ventura. Parece haver algo que nos dizem aqui o Alexandre R. Malhado e a Rita Rato Nunes. Parece haver um dilema e uma dificuldade em encontrar o ponto certo entre ir atrás do centro, procurar um bocadinho o eleitorado que votou em João Coutinho Figueiredo, que votou em Gouveia Melo, que votou em Marcos Mendes, nesta segunda volta, mas ao mesmo tempo sem afastar aquilo que é a base do partido, a linha dura dessa linha programática. E há um dado muito curioso neste artigo, que é, há uma fonte de direção que diz que ainda não foi discutido o que é que acontecerá se André Ventura for eleito, o que é que acontecerá com o Chega, não é? André Ventura é o líder do partido, mas há um constitucionalista, Paulo Otero, que diz aqui que, apesar de não haver precedente, não há norma constitucional que impeça que André Ventura seja Presidente da República e, ao mesmo tempo, líder de um partido. Portanto, isso é possível tecnicamente. Acontecer. Gonçalo, vamos ter também nesta edição os resultados mais curiosos das eleições, onde é que tiveram melhores resultados, os locais onde vivem, mas há também, esta quinta-feira, o perfil do secretário de Estado dos Estados Unidos da América. É verdade, Marco Rubio, chamado aqui pelo jornalista da Sábado, Tomás Guerreiro, como Big Marco. Ele faz uma brincadeira com o facto de Marco Rubio ser conhecido ou ter sido tratado, digamos, em tempos por Donald Trump, quando eram rivais, por Little Marco, que era uma referência tanto à estrutura física de Marco Rubio. Ele tem pouco mais de 1,70 m, Donald Trump tem 1,90 m, portanto, do alto do seu 1,90 m fazia essa piada com Little Marco. E também relativamente àquilo que era a influência de Marco Rubio originalmente no Partido Republicano, que era uma influência muito mais regional do que nacional. Marco Rubio é o homem de Donald Trump para a estratégia para a América Latina, para a Venezuela, para aquilo que é uma nova relação dos Estados Unidos com esta zona do globo. Portanto, é importante saber exatamente que homem é este, que chamava charlatão a Donald Trump há alguns anos, e é um perfil que nos ajuda a perceber um bocadinho quem é Marco Rubio neste xadrez e porque é que a América Latina é tão importante para ele. Rubio, que disputou com Trump as primárias republicanas e que é político, filho de imigrantes, e está em destaque no perfil de hoje da Sábado. Há também guia para sair. Temos os Napa, que são mais do que a banda madeirense que venceu a Eurovisão. É verdade. Os Napa venceram, de facto, o Festival da Canção, foram à Eurovisão. Estreiam-se agora nos Coliseus, atuam este sábado, dia 24, no Coliseu do Porto, para a semana em Lisboa, e dão-nos aqui uma entrevista onde falam sobre a experiência de terem ido à Eurovisão, o facto de terem feito uma canção que é a canção portuguesa mais ouvida de sempre nas plataformas de streaming, tem mais de 130 milhões de reproduções entre Spotify e o YouTube, e falam-nos também sobre as polémicas em torno da Eurovisão, não é? Porque esta edição, relativamente à participação de Israel, tem sido bastante debatida. Eles falam um bocadinho sobre o que é que fariam se fossem candidatos este ano. Dizem que talvez não fossem à Eurovisão se vencesse o Festival da Canção este ano. E para terminar, o drama e a intensidade do tango a dois. É verdade. O cartoon do Vasco Argalo, que nos mostra aqui António José Seguro com um cravo na boca, como de alguma forma um defensor e o representante dos valores do 25 de Abril nesta segunda volta eleitoral, e André Ventura, que dança com ele sem o cravo, mas com o braço estendido numa saudação nazi, aqui uma provocação do Vasco Argalo, talvez referente ao facto de André Ventura, por exemplo, ter dito nesta campanha que talvez precisássemos de 3 Salazares em cada esquina. Uma referência aqui do Vasco Argalo a essa oposição e àquilo que vai ser claramente os próximos dias da atualidade informativa e noticiosa. Sempre com a mestria do Vasco Argalo. Gonçalo Correia, editor da Sábado, obrigado. Boa quinta-feira. Obrigado.